O que aconteceu na sua vida que você resolveu, assim, agora eu vou ensinar para as mulheres, agora eu vou falar para as mulheres? Sim, então, na minha infância, na minha adolescência, meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos de idade. Uhum. Então, na minha cabeça, meu pai não podia ter morrido, ele me abandonou. Uhum. Então, eu cresci com Olha. essa falta e com essa Aham. sensação de abandono do meu pai. Então, toda a relação que eu tinha não durava. Era um mês, 6 meses, um ano, não passava de um ano. Eu preferia ficar com aquela pessoa sofrendo do que terminar, porque eu não queria passar pelo abandono novamente. Uhum. Então, o tempo passa, eu não curo isso, porque eu não sei também que eu tenho esse problema. Então, quando você não sabe qual a raiz, você não trata, né? Uhum. Então, vai passando, eu não sei qual é o problema, e eu conheço uma pessoa, sai de Belém para Parauapebas, conheço um homem lá, começo a me relacionar, namorar, e vou morar com ele depois de um Peraí, ano. quantos anos que você tem? Pode falar? Eu tenho 33 anos. Gente, porque você uma vivência para 33 anos. Eu Tá, tenho vai, 33 desculpa, anos. vai, continua. Aí você conheceu ele lá. Eu conheci ele lá e tal. No início, ele era um Dom Juan. Tudo que eu queria fazer. Presente, elogio, levar pra lugar legal. Tudo que eu queria. Se eu pedisse pra ele rolar no chão, ele rolava. Foi assim durante os 2 primeiros anos. Depois, ele começou a mostrar quem ele era em essência. Me 2 diminuía. anos, foi tranquilo. Foi tranquilo, foi muito bom. Isso durou 7 anos. Depois, nos 5 anos, foi só ladeira abaixo. Ele dizia assim, coisas do tipo, né? Cuidado pra você não explodir, você tá muito gorda. Uhum. Ah, mas se eu te largar, quem vai te querer? Você não vai arrumar ninguém que te assuma, você vai ficar na sarjeta. Não tem mais homem como eu que assume mulher. Então eram coisas desse tipo que ele falava pra mim. Então eu ficava assim, e quando eu ia terminar com ele chorava. Saía lágrima, dizia, não, vou mudar, me perdoa e tal. Aí ele melhorava durante um tempo e depois voltava. E ficava aquele ciclo, né? Ficava aquele ciclo ali vicioso. E aí, um belo dia, eu fui pra Belém passar férias, e uma amiga minha olhou pra mim e falou assim, eu olho pra você e vejo que você é triste. E na minha cabeça, ninguém percebia que eu era triste, né? Todo mundo não via. Era só eu era triste, mas beleza, ninguém tá percebendo. Aí eu falei, não sou muito feliz mesmo, não. Ela falou, por que você não separa? Você é nova e tal, bonita, pode trabalhar, tem profissão. Eu fiquei assim, eu tinha medo também do abandono, né? De passar pelo abandono de novo. Eu fiquei assim, isso ficou na minha cabeça refletindo durante 15 dias. Quando eu voltei pra Parauapebas, eu pedi pra ele a separação, ele não aceitou e tal, disse que ia mudar. O mesmo drama. Eu falei, não, agora é definitivo, não quero mais. E aí, durante o relacionamento, eu adquiri ansiedade e compulsão alimentar. Então, sempre que eu tava muito triste, eu ia lá e comia. Claro. E com isso, eu ganhei muito peso. E fui diagnosticada com depressão, com quadro depressivo na época. E eu falei, ok, vou voltar pra Belém, voltei pra casa da minha mãe, ali sem nada, sem dinheiro, sem emprego. Que eu tinha era um dinheiro de umas vendas que eu tinha feito de uns móveis. Eu tive um negócio lá, tive que desfazer, porque a minha cabeça ficou assim, virou do avesso. Uma separação Porque não é bom, era né? como se ele fosse o meu mundo. E aí eu me vi sem o meu mundo desmoronou. E aí eu falei, nossa, e agora? Vou ter que recomeçar. Eu conversando com uma amiga minha, ela falou, não, eu vou te ajudar, me dá um currículo teu que eu vou te arrumar um trabalho. E aí ela me arrumou um trabalho, que foi na última empresa que eu trabalhei, que eu fiquei 2 anos. E aí eu comecei a me reconstruir, fazer minhas coisas e tal, sonhar novamente. Mas ainda não era o que eu queria, né? Quando eu me formei em RH, eu queria trabalhar com treinamento e desenvolvimento. Só que aí não rolou. Fui para outros caminhos e tal. Mas eu tinha fortemente aquela sede de falar para mulheres, principalmente para mulheres. E quando eu vim para o Rio, comecei a falar sobre isso no meu Instagram, eu entendi que era um propósito. Eu falei, o propósito está me chamando e eu estou recusando. O que eu fiz? Transformei a minha dor em método. Quais eram as minhas dores? Eu não tinha autoconfiança, por isso que eu acertava pouco dos relacionamentos. E eu falava que eu tinha um dedo podre, né, gente? Que é uma crença limitante, inclusive. Quem estiver assistindo, não diga isso, que tem dedo podre. É uma crença limitante. Então, eu acreditava que eu não tinha sorte, era o meu signo que era ruim, sou geminiana, e o meu dedo era podre. E quando eu melhoro isso, quando eu trato isso, eu atraio um relacionamento de valor que é o meu namorado, né? Que eu chamo namorado. E eu começo a falar sobre. E as pessoas falaram assim, mas você tem que ensinar, cria um PDF, cria um material pra gente. Eu já queria escrever um livro. Falei, mas vai dar muito trabalho escrever um livro. Já sei, eu vou escrever o que eu fiz pra ser a pessoa que eu sou hoje. Porque eu li livros, eu assisti filme, eu fiz muitas coisas, né? Participei de eventos e tal. Falei, vou escrever. Comecei a escrever lá e transformei em um e-book. E comecei a ofertar esse e-book, as pessoas começaram a comprar, começaram a ler, ter resultados. Aí eu falei, nossa, eu tenho um método. Então eu vou desenvolver mais esse método.